pessoal, estamos aqui mais uma vez. Vamos emendando uma aula na outra, de novo, para não ficar maçante demais. A gente sabe que esse assunto de fisiologia humana, ele é um assunto detalhado, ele é um assunto por vezes até um pouco chato. Então a gente começa cada uma dessas pequenas aulas fazendo referência à aula anterior. Olha aí, gente, a hipófise. Agora para a gente enxergá-la, para nós posicionarmos a nossa hipófise. Então vocês estão vendo a hipófise logo debaixo do encéfalo, mais especificamente abaixo do hipotálamo. Gente, o hipotálamo é uma parte do sistema nervoso que está muito relacionada com as nossas sensações em geral, tá? Então assim, quando você está nervoso, quando você está feliz, quando você está interagindo com as outras pessoas, o hipotálamo ele sempre está participando dessas sensações. A gente costuma dizer que o hipotálamo ele tem um papel muito forte na coordenação entre aquilo que a gente chama de aspecto cognitivo, né? Os nossos pensamentos, as nossas ideias e a interação com o mundo externo. E o hipotálamo, logo acima da hipófise, ele recebe informações do nosso sistema nervoso, que por sua vez recebe informações do mundo externo. Então, por meio dos nossos órgãos dos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, nós vamos sendo estimulados, mandamos essas informações para o hipotálamo, e o hipotálamo ele manda informações para a hipófise. A hipófise, então, faz parte do sistema endócrino, porém, ela é controlada em grande parte pela atividade do sistema nervoso. E aí eu coloquei um mapinha daqueles hormônios que nós vimos na aula anterior. Então, a adenipófise, produzindo prolactina, as gonadotrofinas, FSH e LH, o TSH, hormônio estimulante da tireoide, e o ACTH, que é o hormônio estimulante do funcionamento das nossas suprarrenais, certo? E na neurohipófise, o hormônio antidiurético, né? Gente, o hormônio antidiurético, então, aquele que nós produzimos para evitar uma perda excessiva de água, ele controla diretamente a nossa produção de urina, e a ocitocina ou oxitocina, como estava lá no texto, hormônio relacionado com o processo gestacional, com a lactação, hormônio relacionado com as contrações uterinas, certo? Bom, gente, vamos esmiuçar um pouquinho de cada uma das nossas glândulas agora, tá? Começando pelos hormônios da tireoide e paratireoides. Vamos mostrar essas glândulas primeiro para vocês, gente? Olha aí a glândula tireoide, né? Ela está logo abaixo de uma cartilagem que muitas vezes a gente utiliza para fazer uma identificação do sexo masculino e do sexo feminino, né? Nos homens, a gente tem o famoso gogó, né? E ele é mais protuberante. Então, na verdade, isso nada mais é do que uma cartilagem que recobre a nossa traqueia. Nas mulheres, devido a um estímulo hormonal diferente, essa cartilagem ela é menor, ela não costuma ser protuberante. Nem todos os homens têm o gogó protuberante, eu, por exemplo, não tenho, tá? E tem mulheres que podem ter essa cartilagem um pouquinho mais desenvolvida também. Isso é perfeitamente normal. Bom, gente, atrás da tireoide nós estamos vendo as paratireoides. Então, a tireoide é uma só, vamos tratar no singular. As paratireoides são várias, vamos tratá-las no plural. Bom, gente, tireoide, ela está relacionada com a produção, em primeiro momento, do T3 e do T4, a triiodotironina e a tetraiodotironina. Também são chamadas genericamente de tiroxinas, tá? Gente, essas glândulas controlam o nosso metabolismo basal. O que é isso? Essas substâncias, esses hormônios produzidos pela glândula tireoide, eles controlam a nossa capacidade de aproveitamento dos combustíveis orgânicos. Por exemplo, a velocidade com a qual o nosso corpo consome um carboidrato ou a velocidade com a qual o nosso corpo consome um lipídio. Então, quando a gente fala de metabolismo alto, metabolismo baixo, a gente vai pensar diretamente na nossa glândula tireoide, tá? Inclusive, existem problemas relacionados com a tireoide. O hipotiroidismo e o hipertiroidismo. Sem dúvida, vocês já ouviram falar delas também. Pessoal, hipertiroidismo é quando a tireoide está funcionando com muita intensidade. Ela está produzindo T3 e T4 em grandes proporções.
a pessoa acaba tendo respostas metabólicas muito fortes, um emagrecimento muito rápido, uma taxa metabólica muito alta. A princípio você pode pensar, pô Fabrício, eu quero ter hipertiroidismo, né? Eu vou ser magro com facilidade. Gente, não é bem assim, viu? Hipertiroidismo é uma doença e precisa ser tratada. Esse aumento metabólico, ele não é saudável, ele pode inclusive causar problemas físicos como a exoftalmia. Os globos oculares, eles ficam dilatados para fora. Então não é uma doença interessante, se for identificada requer tratamento. E o hipotiroidismo da mesma forma. O hipotiroidismo, ele abaixa a sua taxa metabólica por uma redução na produção desses hormônios. E no hipotiroidismo, a pessoa ela tende a ganhar peso com mais facilidade, ela vai ter muito sono, muita indisposição. Tá? Portanto, são doenças e necessitam de tratamento. A calcitonina, gente, às vezes ela aparece também com o nome de calcitocina, tá? Ela está relacionada com a redução das concentrações de cálcio no sangue. Como assim redução de cálcio no sangue? Esse cálcio ele é removido do sangue e vai para a estrutura óssea, principalmente. Ele é armazenado nos ossos, mantendo os ossos mais fortes, e os ossos acabam sendo também a nossa reserva estratégica de cálcio. Junto com ele, atua o hormônio produzido pelas paratireoides, o paratormônio. Ele faz o efeito contrário. Ele remove esse cálcio dos ossos e joga para o sangue. Por quê, Fabrício? Porque tem vários processos metabólicos do nosso corpo que dependem do cálcio. Por exemplo, contração muscular. Por exemplo, coagulação do sangue e até mesmo o nosso sistema nervoso. Na produção dos impulsos nervosos, nós temos receptores que só funcionam na presença de íons cálcio. Então, quando tem carência de cálcio no sangue, a gente não tem outro jeito. Remove dos ossos, joga para a corrente sanguínea, aproveita o cálcio em outros lugares. Mas isso não vai me causar algum problema? Sem dúvida. No longo prazo vai. É por isso que nós precisamos consumir cálcio, para atender ao mesmo tempo essas demandas metabólicas emergenciais, contração muscular, coagulação do sangue e também funcionamento do sistema nervoso e manter os nossos ossos saudáveis com as quantidades ideais de cálcio. Pus aí uma observação no slide que é importante, gente. A falta de iodo. Iodo é um tipo de mineral que nós consumimos na forma de um íon. Aqui no Brasil, por lei, o iodo ele é adicionado ao sal, o sal de cozinha. E esse iodo adicionado ao sal de cozinha, ele é extremamente importante porque ele ajuda a manter os nossos níveis de iodo normais. Os hormônios da tireoide, como vocês viram pelo nome, o T3 e o T4, eles são formados por iodo. Baixa concentração de iodo, mau funcionamento da tireoide. O paratormônio, tá? E a calcitonina, quando em desequilíbrio também, eles podem estar relacionados com o enfraquecimento ósseo-muscular. Então, se eu tiver aí, vamos dizer, um excesso de calcitonina, né? Como ele reduz as concentrações de cálcio no sangue, a gente acaba tendo algum distúrbio muscular. Então, você não tem cálcio disponível, você tem dificuldades para fazer contração muscular. E ao contrário, né? Pensando aí no paratormônio, que é um hormônio que aumenta a quantidade de cálcio no sangue, se eu tiver um excesso dele, eu posso ter uma remoção excessiva dos ossos, o que pode gerar enfraquecimento ósseo. Por isso que esses dois hormônios eles devem estar equilibrados nas quantidades produzidas. Gente, finalizo mais uma aulazinha aqui e damos continuidade com as próximas glândulas.